Bom dia, bom dia, bom dia na paz de Cristo. Sou o pastor Estevão Pereira e eu quero nesta oportunidade pedir a permissão para entrar na sua casa através deste aplicativo e não somente a minha voz, mas te convidar para juntos glorificarmos o nome do Senhor durante esses minutos que estaremos adorando o nome do Senhor. Eu tenho de Deus uma mensagem para o teu coração e eu quero te convidar para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero falar com você que está aflito, eu quero falar com você que está enfrentando problemas, eu quero falar com você que está enfrentando dificuldades, eu quero falar com você que está enfermo, quero falar com você que precisa de uma intervenção divina. Eu quero falar com você que a crise está assolando a sua vida. Eu quero falar com você que o seu casamento está se acabando. Eu quero falar com você que não sabe mais o que fazer. Eu quero deixar claro nesta manhã que há uma esperança para você. A última palavra, ela vem do Senhor Deus. É normal. A luta, a aflição, a tentação, ela é como uma poeira. Ela cai sobre todo mundo. Agora, quando você cede à tentação, você peca. Quando você perde o equilíbrio, aí você peca. A crise, ela é comparada como uma poeira. Ela paira sobre todo mundo. Agora, o que vai pesar, o que será decisivo é o que fazer, como fazer para viver a crise ou sair da crise ou enfrentar a crise. O Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus abençoe Liriosmar Valentim Santos. Pai do Senhor, meu filho. Deus abençoe Robson Matos, lá de Santa Catarina. Deus te abençoe, meu filho. Obrigado pela companhia. Então, nesses minutos que nós estaremos juntos, nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Eu quero aqui fazer uma conjectura. Note bem que eu já repeti que a crise, a tentação, ela é como comparada a uma poeira. Cai sobre todos. Agora, o importante é o que fazer, como sair da crise, como lidar com a crise, como enfrentar a crise, o que fazer. E o que vai decidir será, que vai ter um peso, será o teu comportamento na diversidade. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro o irmão Tiago. Tiago, ele escreve o livro de Tiago,
é classificada como epístola universal, porque foi originalmente escrita para uma comunidade maior que uma igreja local. Ela foi escrito, Tiago foi escrito às 12 tribos que andam dispersas. E olha o que disse o evangelista irmão Tiago, escrevendo ao povo que estava disperso. Deus abençoe, irmão Neurélio de Nova Chavantina, Pai do Senhor, pastor Estevão. Estamos com saudade do Senhor em Nova Chavantina. Aleluia, esse Jesus é lindo. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão Neurélio. Irmã Edna Dias de Lima Silva Diná. Deus te abençoe. Irmã Edna Dias Lima é do Mongênio, bem? Será que é? Estou vendo, não estou conseguindo chegar aqui. Deus abençoe, irmã Edna. Se for ela, é uma Edna do departamento de pizza. Não tem pizza nenhuma em Santo Antônio de Leverger comparado à pizza que a irmã Edna fabrica. Agora você pode comprar, vai ser só alegria. Deus abençoe Thaís Vitores Rodrigues Ferreira, Pai do Senhor. Jesus, Deus te abençoe a tua vida. Eu estou pensando que a irmã Edna, daqui a pouquinho nós vamos saber se é a irmã Edna que vende pizza, né, pai? Daqui a pouquinho. Né? Preste bem atenção. A paz do Senhor, Paulo. A paz do Senhor, meu filho. Deus te abençoe. Paulo Santos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Selimar Silva Almeida. Campanha em 2004, o seu Deus é fiel. Através do Senhor falou comigo, está se cumprindo. Deus abençoe o pastor Estevão. Amém. A campanha em 2014, o Senhor Deus é fiel. Através do Senhor, Deus falou comigo, está se cumprindo. Deus te abençoe, meu filho. Selimar, verdade, meu filho. Aleluia. Depois quero falar contigo, tá? Deus te abençoe. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, a parte A do versículo do capítulo 4, do versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, vírgula, e Ele se chegará a vós. Note bem que Tiago escreveu essa carta aos irmãos que estavam dispersos. Note bem, os irmãos tinham conhecimento da verdade, eles sabiam o que fazer, como fazer e por que fazer. A igreja estava dispersa, estava sob perseguições, e ele escreve essa carta com uma finalidade: relembrar os irmãos e conscientizá-los a resistir às paixões. Este era o objetivo, foi o objetivo da carta que Tiago escreveu. A igreja estava sendo perseguida, os irmãos estavam dispersos, e agora ele escreve aos irmãos para que eles viessem a resistir às paixões. E agora
Tiago convida eles: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O texto deixa claro a manifestação de Tiago. Através desta carta, ele deixa claro o desejo do Senhor Deus, mas convida o povo para uma atitude, para uma iniciativa. E ele deixa claro que se o povo se aproximassem de Deus, se o povo chegasse para perto de Deus, fossem em direção ao Senhor Deus, automaticamente o Deus Todo-Poderoso, que é onipotente, é bom lembrar disso, um Deus que é onisciente, é bom lembrar isso, um Deus que é onipresente. Deus onipotente pode resolver tudo, pode virar o teu cativeiro hoje, pode solucionar esses problemas que te afligem hoje. O Deus onisciente, sabedor de tudo que está acontecendo com você, comigo, sabe o que está impregnado no seu coração, sabe qual é a intenção do seu coração. Um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele contempla tudo, Ele vê tudo em tempo real, porque Ele é onipresente. Ele vê tudo. O nosso Deus é tão terrível que Ele vê o passado no presente e Ele vê o futuro no presente. Ele é maravilhoso. Então, note bem, Tiago agora, pensativo, com os irmãos que estavam dispersos, Tiago escreve aos irmãos no sentido de incentivá-los, nutri-los para resistir às paixões. Prova é que Tiago fala da amizade com o mundo. Tiago, ele escreve agora, convidando agora, chegai-vos a Deus. Como chegar a Deus? Eles teriam que, primeiro, ao ler esta carta, direcionado a eles, que estavam sob pressão, que estavam dispersos, eles teriam que agora crer que mesmo fora da sua cidade, fora da sua terra, o Senhor Deus é o mesmo, daria vitória para eles. Mas eles também teriam que chegar ao Senhor crendo. Eles teriam que crer. Eles teriam que permanecer crendo que o Senhor pode dar vitória. Por que Tiago se preocupa dessa forma? Tiago estava pensativo. Se o medo alcançassem o povo que estava disperso, automaticamente a fé seria sufocada. Qualquer ser humano,
Ele, para aproximar de Deus, ele precisa crer. E para ele crer, há uma necessidade da exposição da palavra de Deus. Que nem você está me ouvindo agora, você está me assistindo agora. Se você ouvir a palavra, esconder a palavra em seu coração e crer que Deus pode te dar vitória, esta palavra vai gerar a fé em você. E você vai chegar diante da presença do Senhor com fé. Preste bem atenção, porque é que Tiago fez questão de escrever esta carta. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível, presta bem atenção, ora, vírgula, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? O Senhor Deus. A ferramenta, a forma, o meio de você agradar ao Senhor Deus é através da fé. E o escritor foi bem claro: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Quem vai te dar, quem pode te dar vitória. Agradar quem? Quem pode tirar você dessa situação. Mas é bom abrir aqui um parênteses para deixar claro que muitas das vezes as situações que nós estamos enfrentando são ferramentas, presta bem atenção, são ferramentas de Deus para o nosso bem, para nos habilitarmos para coisas grandes que Deus preparou para aqueles que nele espera. Então o cristão precisa estar perto de Deus. E a adversidade, Satanás também usa ela para fazer de tudo que os seres humanos se afastem de Deus. Aí você deixa de orar. A forma de aproximar de Deus é através da oração. Ele precisa crer. Ele precisa de fé. Nesse instante que você está ouvindo a palavra, se você ouvir, esconder no coração, a sua vida não será mais a mesma. Esta palavra vai gerar uma fé dentro de você, porque você já está sendo beneficiado nesse momento. A graça de Deus veio sobre você. Você parou os seus afazeres aí agora, na hora do almoço, entendendo? Você vê que a graça veio de uma forma que superou o seu quilo do almoço, o seu cansaço. A graça veio, puf, sumiu o cansaço. Habilitou você para ouvir a palavra. Você ouvindo a palavra, esconde a palavra vai gerar em você expectativa, vai gerar a fé, porque a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, ela só virá através da exposição da palavra de Deus. E Tiago agora ele escreve à igreja dispersa, incentivando os irmãos, convidando os irmãos, dizendo aos irmãos: chegai-vos a Deus na adversidade, chegai-vos a Deus, e Ele
se chegará a vós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele escreve dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Como eu já disse, agradar quem? Quem pode virar o teu cativeiro, quem pode te dar vitória. E não se iluda, há momento na nossa vida que os seres humanos não podem fazer nada. Uns não fazem nada porque não querem, outros não fazem nada porque Deus não permite. É você e Deus. Não é que Deus é mau, é para que a sua fé venha se ser manifestada. Você precisa exercitar a fé. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer em provar o justo. E aqui o escritor diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quem? Deus. Porque é necessário que aquele quem? Aquele que atentou para o convite, aquele que ouviu a palavra, valorizando a graça de Deus que veio sobre ele, aquele que escondeu a palavra, aquele que creu na palavra, esse é aquele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, no caso, você, que a graça de Deus te alcançou, você que está me ouvindo agora, então esse é você. Ao aproximar de Deus, você precisa crer. Crer. Só que eu abro aqui um parente, crer em Deus verticalmente e horizontalmente. Por que primeiro verticalmente? Esse crer em Deus aqui, você precisa crer em Deus, não somente para que os problemas que você enfrenta, seja resolvido, mas você precisa crer em Deus para que Ele resolva o problema de dentro para fora. Deus não está interessado apenas em resolver o problema que te aflige, negativo. Muita gente não conhece o Senhor Deus. O Senhor está interessado em eliminar o causador do problema, a causa do problema. E quando Deus entra em ação para eliminar o causador do problema e a causa do problema, o processo, ele é doloroso. Busca minha cuia de tereré que eu gosto de tomar e a garrafa. O processo é doloroso. Por quê? Você veio ver que lá no Salmo de número 40, o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele colocou o problema nas mãos de Deus, você vê que no seu testemunho, o salmista Davi fez questão de mencionar: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em outras traduções, o meu grito de socorro. Porque a forma de Deus trabalhar, quando Ele entra em ação para eliminar a causa do problema, é doloroso. Mas se você olhar para o Salmo de número 40, em outra tradução na Bíblia do Executivo, está escrito assim: coloquei
toda a minha esperança no Senhor, disse o salmista. E ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. O trabalhar de Deus na vida do salmista foi um procedimento doloroso. E muitas das vezes o ser humano grita, mas não quer sair das mãos do Senhor. Você vê que quando Deus pega Jeremias, ele leva Jeremias para Jeremias ver como Deus age. E Jeremias viu que o vaso estava nas mãos do oleiro. O vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Para lá. Quebrou. Quando se fala de quebrar, o processo é doloroso. E o salmista, ele diz, olha, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim. E ouviu meu grito de socorro. Esse grito de socorro do salmista não era para sair da presença de Deus, não. Era para que o Senhor desse a ele os nutrientes, os elementos necessários para que eles suportassem a cirurgia, a extração, o mover de Deus na vida de Davi. Deus estava eliminando, Deus estava tirando o causador do problema na vida do salmista. E preste bem atenção, ele deu o seu testemunho, deixando claro, Deus não somente eliminou, tirou, arrancou bruscamente o causador do problema, mas tirou o salmista da situação da onde ele se encontrava. Porque o problema, quando ele vence o ser humano, ele leva o ser humano para o oposto. E aqui o salmista precisava reconhecer que o processo era doloroso, mas era necessário. O próprio Cristo, sem pecado, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou em nosso meio. O próprio Senhor Jesus, quando se fez maldito por nós, quando caiu sobre ele os nossos pecados, ele veio para isso, morrer por nós. Ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O processo é doloroso. Ele teria que passar por Samaria. Mas aqui o salmista, ele disse, ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. O salmista se curvou diante do Senhor, rasgou o coração, ele não estava entendendo nada. Ele gritou. Quando alguém grita, o grito de socorro, ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda, ele está se dizendo, eu não suporto mais, mas ajuda só viria do Senhor, pois era o Senhor que estava trabalhando nele. Eu percebo nesse instante que o céu se abriu como uma cortina, a graça de Deus já está sendo derramada sobre centenas e centenas de vidas. Já começo agora a sentir o gosto da vitória, já começo agora a perceber o mover de Deus, já começo agora a ver o agir de Deus, já começo a ouvir barulho de água, significa que Deus já está entrando com providência, você já está em condições de falar em línguas estranhas, você já está em condições de prestar a sua adoração a Deus, significa que a providência divina já está chegando ao teu encontro. Se você está em condições, levanta sua mão para o céu e começa a adorar o Senhor, e o Senhor move, o Senhor age, o Senhor toma as dores
e ele trabalha. E o salmista diz, olha, tem uma coisa no seu testemunho. O salmista nunca imaginou, o salmista não tinha noção, porque é que ele estava patinando, porque tudo aquilo estava acontecendo na sua vida. Ainda bem que a graça de Deus é soberana, o amor de Deus é tão grande, e ele for alcançado por Deus. E agora no Salmo 40 ele dá o seu testemunho dizendo, olha, ele não somente resolveu o meu problema, não. Olha a situação que eu me encontrava. Só depois que ele pode dançar como dançou Miriam, cantar dizendo só o Senhor é Deus, que agora no seu testemunho ele diz, ele me tirou de um poço de destruição. Se Deus tivesse apenas resolvido o problema, ele continuaria nesse poço de destruição. Ele estaria sujeito a enfrentar problemas muito maiores do que aquilo que ele apresentou ao Senhor Deus. Então note bem que o salmista só fora entender a situação quando Deus lhe deu vitória. E agora o salmista, no Salmo 40, dando o seu testemunho, ele diz, ele me tirou de um poço de destruição. O salmista, em forma de música, ele escreve esse salmo para o seu mestre de música, aleluia. Ele disse, olha, sabe onde eu me encontrava? Eu estava em um poço de destruição. Nunca o salmista tinha tido noção de onde ele estava. Ele estava num poço de destruição. E ele disse, olha, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Imagina se Deus tivesse apenas resolvido o problema. Ele iria perder o seu maior patrimônio. Qual é o maior patrimônio que o salmista tinha? A sua alma. A sua alma. Ele iria perecer. Mas ele disse, olha, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Esta era a minha situação, está dizendo o salmista, através desse salmo, aleluia. Ele está dizendo, está testemunhando, ele está agradecendo a Deus e reconhecendo, tornando público a situação que ele se encontrava. Ele estava num poço de destruição, Deus tirou ele de um atoleiro de lama, e agora houve um reboliço na vida dele. O salmista, ele era um músico, entendendo? Agora, ele seria agora um cantor, entendendo? E ele falou, olha, o Senhor, eu já não estou mais no poço de destruição, eu já não estou mais naquele atoleiro de lama, agora eu estou num lugar confortável. Ele está dizendo, olha, pôs os meus pés sobre uma rocha. O salmista estava dizendo agora, não vou escorregar mais, daqui não sai mais. Os meus pés estão firmados sobre uma rocha. Essa rocha apontava para o Messias. Essa rocha significa Cristo. Ele estava firmado sobre uma rocha. E ele diz, e firmou-me num local seguro. Agora o Senhor fez uma higienização na boca do salmista. Quem sabe você está fumando escondido. Você precisa confessar. Não tem como você ter vitória. Fumou escondido, fumou. Bebeu escondido, bebeu. Qual é a causa de tudo? O cigarro, a bebida, a prostituição. O Senhor Deus tirou ele
de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, firmou os pés dele sobre uma rocha, firmou-me num local seguro, ele sentiu segurança, deixou de ser instável. Agora o Senhor fez uma higienização na boca dele. Você já notou? Você é levita, Deus te escolheu para o ministério do louvor, mas você xinga o dia inteiro. Palavrões estão na sua boca. Como que você vai ter vitória? Sendo que você foi escolhido desde o ventre para uma grande obra, mas xingando desse jeito, escandalizando o nome de Cristo. Agora o Senhor entra em ação e limpa a boca do salmista. Fez aquela higienização, limpou tudo. Fez aquele trabalho que somente ele pode e é capaz de fazer. Agora, após limpar bem a boca do salmista, o Senhor agora coloca na boca, no coração do salmista, um novo cântico. Ele diz: olha, pôs um novo cântico na minha boca. Você não vai me ver xingando mais, não vai me ver fumando mais. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Ele não iria mais cantar para o mundo. Ele não iria mais fazer apresentação. Ele já não seria mais um autor, um cantor de show gospel, não. Ele iria agora apresentar um louvor ao Criador. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu vou exercer o meu ofício, eu vou cumprir a minha missão, eu vou desempenhar o meu ofício agora, eu sou adorador. E ele estava dizendo, e tem mais uma: não serei mais um apresentador, não vou mais louvar para ganhar dinheiro, para pagar prestação de carro, não. Agora eu vou apresentar ao Senhor Deus um louvor. Esse louvor que Ele me deu é para me apresentar a Ele. O salmista entendeu no mover de Deus que Deus é Espírito. E ele procura os verdadeiros adoradores, em que adoram o Pai em Espírito e em verdade. E num poço de lama, num poço de destruição, no atoleiro de lama, não teria condições de ele apresentar a Deus um louvor que viesse mexer com o coração de Deus. A gente sofre. Eu falo de mim mesmo, eu sofro. Como eu sofro? Tem dia que dá vontade de eu resolver as coisas com as minhas próprias mãos. Tanto sofrimento. Mas depois que passa o vento, eu vejo a reação, a ação de Deus. É Ele que toma as nossas dores. É Deus que trata com os nossos inimigos. Você que tem sonhos, precisa estar preparado para ser traído. Você que tem promessas de Deus, você precisa se preparar para conviver com traidores. Isso se tornará normal na sua vida, porque as promessas de Deus causam impacto no mundo espiritual. E Satanás tem os seus adeptos, os seus simpatizantes, os seus adoradores. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Por exemplo, eu cheguei à conclusão, quando eu vejo alguém me prejudicando, alguém partindo para cima de mim, eu choro, eu clamo a Deus: Senhor, me dê graça. Eu já entendi o mistério. Eu sei que o Senhor quer tratar com ele. O Senhor não trata com ninguém sem o cálice da ira se entornar. E muitas das vezes Deus permite situações acontecerem, porque Ele quer tratar com os seus antagonistas.
tratar com seus inimigos, suporta. E aqui o salmista agora, ele iria apresentar a Deus um louvor, porque Deus é espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele estava num poço de destruição, ele estava num atoleiro de lama, não tinha como ele alegrar o coração de Deus. Mas agora ele dá o testemunho: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Note bem que aqui ele está usando o plural, nosso Deus. Em espírito ele não diz o meu Deus. O salmista estava vivendo situações dificílimas. Ele estava em Jerusalém. Em Jerusalém o povo lembrava dos seus pecados, mas não lembrava do encontro que ele teve com Natã. Não sabia da misericórdia de Deus na vida dele. Preste bem atenção. Mas o salmista estava em Jerusalém, ele estava na casa de Deus. Tudo estava acontecendo para que o povo viesse a entender que é Deus que trabalha, é Deus que age. E agora o salmista iria apresentar este louvor. Vidas seriam impactadas, porque ele diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, através do mover de Deus na vida do salmista, através da cirurgia que Deus fez na vida do salmista, através da mudança na vida do salmista, através da exposição da palavra de Deus. O que gera fé é a exposição da palavra de Deus. O que gera temor e tremor é a exposição da palavra de Deus. Mas o incentivo, a alegria, os milagres, precisa ser manifestado, precisa estar presente, porque vidas iam ser alcançadas. E o salmista diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E aqui, voltando para o texto em apreço, aqui o escritor, irmão Tiago, convida o povo disperso: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ora, o escritor aos Hebreus escreveu dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa, você necessita de aproximar de Deus. Eu quero te convidar para chegarmos a Deus. Quando você tiver essa atitude, essa iniciativa de correr para os pés do Senhor, você vai dar poucos passos. Quando você perceber, ele já estará diante de você. Mas pastor, por que o senhor está pregando? Eu estou pregando porque a palavra do Senhor precisa ser exposta. Porque a fé que você precisa, essa fé que o escritor aos Hebreus disse: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esta fé, ela não virá de louvores, não virá de campanha de louvores. Essa fé, ela só vem através da exposição da palavra de Deus. Você está recebendo o dom de Deus na manhã
deste dia. Na tarde desse dia, porque já são 12 horas e 33 minutos, o escritor aos Romanos escreveu dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo da situação, salvo da crise. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? A salvação da alma está em 2 estágios. 2 estágios. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Salvo daquela situação. Veio para perto de Cristo. Aí vem o 2º estágio da salvação, que já é um processo doloroso. Um processo que necessita de mover o solo do coração constantemente. Há uma necessidade de escavação diariamente desse solo do coração. E agora diz o apóstolo Paulo à igreja em Roma: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ó. E como crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então note bem: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, enquanto eu estou anunciando a paz, enquanto eu estou instruindo você. Primeiro, estou convidando você para chegar-vos a Deus. Estou instruindo você como chegar a Deus, para que esse problema seu seja solucionado, para que você saia desse poço de destruição, desse charco de lodo. Eu estou sentindo aqui alegria na minha alma. Deus está movendo ao meu favor. A graça de Deus está vindo sobre mim para convidar você para se aproximar de Deus, para instruir você para agradar a Deus. E Deus está agindo, provendo as minhas necessidades, porque é Ele quem supre todas as necessidades daqueles que anunciam boas novas. A sua vida a partir de hoje, a probabilidade é de 100% de você alcançar o milagre, porque através da exposição da palavra de Deus, a fé, que é um dom de Deus, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus está derramando o seu dom sobre você, está ministrando o dom de Deus na tua vida, na tarde deste dia. E o apóstolo Paulo diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas ele menciona também, para nossa tristeza, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Roma, também consolando os irmãos, dizendo: olha, mas nem todos obedecem ao evangelho, nem todos. Você prega, eu estou aqui 1 ano e 4 meses pregando em Santo Antônio do Evangé, ensinando. Já levei o apelido de fominha de microfone, entendendo? 1 hora, 1 hora e 20. Mas tem algumas pessoas que eu olho e estão do mesmo jeito. Não houve mudança nenhuma. Mas eu não posso desistir de pregar. Eu já fui remunerado antecipadamente. Eu sou cônsul das minhas obrigações, dos meus deveres. Sou ciente que nem todos obedecem ao Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo escreve à igreja,
e traz esse conhecimento, traz esta alerta, para que os irmãos não viessem perder o ânimo. Então ele disse, olha, ele diz, mas nem todos obedecem ao evangelho. Nem todos. Tiago também escreve à igreja, ele escreve a sua carta aos irmãos. Tiago, ele escreve convocando os irmãos a serem cumpridores. Tiago capítulo 1, na sua carta ele escreve dizendo assim, olha, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Então, Tiago escreve, apóstolo Paulo escreve a sua epístola, a sua carta a Roma, aos irmãos em Roma, dizendo, olha, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé que você precisa, Monselimar, a fé que você precisa, irmã Sandra, é uma fé cristocêntrica. Fizeste bem em estar cultuando comigo. Deus está trazendo resposta para a senhora na tarde deste dia, para que a senhora possa ter uma vida de vitória. Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e eternamente. Deus pode, eu vou orar, peço oração, tem uma pedra no canal da urina, creio no poder de Deus. Eu vou orar e a senhora vai expelir essa pedra e a senhora vai mandar o seu testemunho aí, aleluia, para a glória de Deus. O milagre, se a senhora crer, vai acontecer daqui a pouquinho, não saia daí. Eu vou orar pela senhora, porque a senhora está ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra, ela gera esperança. Não foi por acaso, irmã Sandra, que a senhora sintonizou nessa live. Eu creio no mover de Deus na sua vida. Então preste bem atenção. O escritor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas Tiago, aproveitando, inspirado por Deus, ele escreve aos irmãos. Ele não quer que os irmãos usem simplesmente a fé para o benefício do seu corpo físico, o qual não é a vontade de Deus. Note bem que quando aqueles 4 homens trouxeram aquele paralítico, olha, tereré para almoçar. Quando aqueles 4 homens trouxeram aquele paralítico deitado em uma cama, eles manifestaram a sua fé, superaram os obstáculos, colocaram ele diante de Jesus. A Bíblia diz, e vendo a fé deles, disse ao paralítico,
perdoado estão os teus pecados. Note bem, o desejo, a vontade, o plano de Deus é sarar o ser humano de dentro para fora, é tirar a causa e o causador do problema. Tiago escreve, Stephanie, manda deixar ali que eu vou deixar ele quietinho. Tiago escreveu aos irmãos, agora nós vamos. Tiago escreve aos irmãos e agora ele chega na parte B. Eles falam para os irmãos, convida os irmãos, chegai-vos a Deus, informa os irmãos, e ele se chegará a vós. Para quê? Ponto. Agora ele convida o povo. Ele convida o povo e olha o que ele diz na sua carta. Limpai as mãos, vírgula, pecadores. Tiago está escrevendo a sua carta universal. Esta carta estava sendo direcionada à igreja dispersa, e não somente à igreja, a todos aqueles da onde esta carta chegassem. Eles eram convocados, estavam sendo convocados para chegar a Deus. Essa carta tinha dupla missão, duplo ofício: alcançar a igreja dispersa e alcançar aqueles que não conheciam ainda o Senhor Deus. É por isso que Tiago usa essa forma. Agora, no segundo estágio, limpai as mãos, vírgula, pecadores. Pecadores. Pessoas que não conheciam ainda o Senhor Deus. Pecadores. E ele usa esse termo aqui, e vírgula, voz de duplo ânimo. Agora ele está falando com os irmãos, né? Está falando com aqueles que tinham conhecimento. Duplo ânimo, coragem. Coragem para adorar e coragem para pecar. Duplo ânimo. Por exemplo, Tiago está escrevendo um irmão que cantava, ele vem, mas fumava. Ele vem, mas toma cerveja. Entendendo? Aqueles irmãos que cantavam, e porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas ainda não batizaram, porque tem amante. Tem amante. Vive uma vida dupla. Então Tiago escreve a esses irmãos que não queria ter compromisso com Deus, porque teria que fazer renúncia. Renunciar a amante, a vida de prostituição, a vida de fornicação, a vida depravada, a vida de dupla personalidade. E Tiago escreve, limpai as mãos, vírgula, pecadores. Vocês que não conhecem a Cristo, saiba agora, vocês têm que limpar as vossas mãos. Vocês têm que casar civilmente para poder descer as águas. Limpai as mãos, pecadores. Você que já está 8 anos na igreja, no banco de convertido, não casa. Ah, pastor, minha esposa não quer casar. Eu tenho filho com ela. Mete jejum nela. Jesus, eu quero batizar. Para me batizar eu tenho que casar. Deus tira ela do seu caminho. Você batiza. Fica sozinho. Deus prepara, outra para criar os seus filhos. Ah, pastor, eu tenho um desejo de batizar. Eu tenho 5 filhos, por exemplo. Eu estou falando com uma mulher que ela tem 5 filhos. Mas o marido dela é prostituto. Prostituto.
e ele não quer casar. Só vê que a senhora está chorando. A senhora está sentada agora e a senhora está almoçando. A senhora está almoçando. Deus é tão maravilhoso. Deus preparou um cardápio. Deus preparou um cardápio para a senhora hoje. Arroz, feijão, abóbora amarelinha, ovo frito e feijão, que é esse compridinho de vagem, picadinho, a farinhazinha em cima do feijão. Deus pode cumprir o desejo do seu coração. Ei, irmã, eu conheço histórias. Só em Chavantina eu fiz 44 casamentos comunitários. Durante o tempo que eu estive no bairro do Porto, pastoreando a igreja, fiz 62 casamentos comunitários. Sou conhecido como pastor casamenteiro. Alguns colegas meus que não têm visão de Deus, né? Eles me ignoram, me chamam de pastor casamenteiro. Aqui nós já fizemos 18. Você, minha irmã, quer batizar o marido, não quer, não larga dele não larga não. Mete jejum nele, chora aos pés de Cristo. Deus dá um jeito. Ixi, ainda deixa você, na benção. Ixi, Deus resolve. E o que Deus resolve, ninguém põe a cara. Agora você que não batizou ainda porque tem amante, eu não vou falar que você é sem vergonha. Eu não vou falar isso. É falta de respeito falar que você é sem vergonha. Né? Complicado, a sua esposa sofre, que sabe que você tem amante, né? Ela é mais novinha do que a sua esposa. Você está alimentando a carne, mas você vai ter que tomar uma decisão. Porque senão, Deus entrará com providência e vai socorrer a sua esposa. Então Tiago escreveu, limpai as mãos, pecadores, casa, larga a mão de ficar maziado, regulariza a vida de vocês, entendeu? E vós de duplo ânimo, agora fala com os cristãos, e vós de duplo ânimo, duplo ânimo, não fala a verdade, irmão, porque ele quer ganhar presente de Natal. O crente está batendo na esposa, ele não fala. Duplo ânimo, ânimo para congregar, ânimo para maltratar a esposa. O pastor não fala, ele quer trocar de carro. Epa, a geladeira dele está amarrada com borracha, a cama dele está escorada com tijolo, a sua espátula não dá para ele sobreviver. Ele vai falar a verdade? Não quer falar. Mas Deus preparou esta live hoje para você ouvir a verdade. Você tem que acertar a sua vida, porque senão você não vai chegar a dezembro. Você não vai chegar ao Natal, Ano Novo, de jeito nenhum. Tiago está escrevendo, olha, vós de duplo ânimo, acerta a sua vida. Purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus é Deus de providência. Você precisa agradar a Deus. Precisa. O Senhor primeiro, quando aquele paralítico foi colocado diante de Jesus, o processo foi doloroso, gerou um transtorno naquela reunião. O povo ficaram, os fariseus ficaram endemoniados. Por quê? A Bíblia diz, e vendo a fé deles, Jesus vendo a fé dos 4, que deixaram os seus afazeres. É bom deixar claro que esta fé cristocêntrica, a fé gerada pela palavra de Deus, esta fé não deixa o portador ser egoísta. Esta fé leva o portador a cuidar
daqueles que estão ao seu derredor. Você vê exemplo daquele centurião. Deixou os 99 da sua tropa e veio ao encontro de Jesus em busca de saúde para o seu servo. O seu servo estava enfermo e ele veio para quê? Buscar saúde. Ele não queria que o seu servo morresse. Mas quando Jesus se prontificou em entrar na sua casa, ele disse para ele: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Lá está tudo feio, lá está bagunçado. Ó o que a fé é capaz de fazer. Mas ele disse também: ó, eu sou homem sobre autoridades. Tenho soldados sobre as minhas ordens. Digo a esse vai, ele vai. Digo a esse vem, ele vem. Diga somente uma palavra e o meu criado vai sarar. E Jesus cumpriu o desejo do coração daquele homem. Ministrou uma palavra. Quando o centurião chegou lá, o homem já estava curado. E Jesus curou o paralítico de dentro para fora. De dentro para fora. Que nesta tarde, o Espírito do Senhor encontre liberdade na sua vida e o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu quero orar nesse instante. Você não encontra uma live dessa, hein? Ó, vou almoçar agora, vai ser 12 horas e 55 minutos, tomando um tererezinho, nutrindo os rins, né? Que delícia! Essa live é só com a gente, olha só. Quer ver live gostoso? Quer ver tereré gostoso? É com Sprite. Ah, mas que delícia! Não tem Sprite aí, bebê? Não tem. Na próxima live, nós vamos fazer tomando tereré com Sprite, bem geladinha. Que delícia, irmão. É uma bênção de Deus. Olha, Mavana Alves, é bênção. Irmão Laís Xavier, ó, é coisa para crente, ó. Se você estiver tomando tereré com alguém, você tem que tomar tereré até a bomba roncar, viu? Ó. Que delícia. E aqui é tudo organizado, né? Para ninguém pedir emprestado. Olha o que a gente fez, olha só. A garrafa já é com rótulo aí, ó. Aí, ó. A irmã tá dando uma dica aqui para tomar com limão. É verdade, Mavânia. Com limão uma delícia também, ó. A próxima live a gente vai fazer ela tomando tereré com Sprite. Eu creio, tenho fé, vai ser só alegria. E eu quero convidar você para investir no meu ministério. Maguiar Patrícia de Paula, ore por toda a minha família. Patrícia, meu nome. Vou estar orando por você agora. Eu quero te convidar para investir no meu ministério. De que maneira? Você vai pegar esta live, vai divulgar, não precisa de agenda, não sou itinerante não. Eu não gosto de ficar saindo não. Eu preciso alcançar 1000 inscritos no YouTube. Certo? Você entra no Face, você vai ver o meu endereço, tudo. Preciso alcançar 1000 pessoas para me transmitir para o Brasil inteiro. Estamos adquirindo equipamentos. Deus está nos abençoando. Nós vamos montar uma live organizadinha, tendo uma live que não vai ficar cansativa. Volta e meia, por exemplo, eu vou trazer com patrocinador. Tem um amigo que tem farmácia. Vou pôr um banner aqui atrás. Vou bater um papo com ele, passar o endereço da farmácia dele, preço bom, atendimento VIP, tudo. E vou dizer, olha, esse está investindo no projeto Pastor Estevão. Compre com ele. Você comprando, você vai estar investindo no projeto Razão para Viver. Resgatando almas e ressocializando vidas. Aleluia. Maraí Xavier, os médicos disseram que o bebê dela está morto. Oro por toda a minha família, Patrícia, meu nome.
a Laís Xavier. Nós vamos orar, Deus pode ressuscitar o bebê no ventre dela. Pode ficar tranquilo, Deus é poderoso. Deus pode. Oxê, a irmã que está com a pedra no canal, nós vamos orar agora. Chegamos aqui ao final dessa live, nós vamos orar agora e Deus pode operar o milagre que você precisa. Eu quero te convidar para juntos nós orarmos a Deus nesse instante. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para a glória do teu nome, eu preguei a tua palavra. O Senhor me deu esta ordem para que fizesse esta live hoje. E eu te glorifico, Senhor, e te peço que a tua graça continue sobre mim, para que em tudo o teu nome continue sendo glorificado na minha vida e através da minha vida. Eu quero apresentar as centenas e centenas de vidas que estão me assistindo nesse instante. Existem pessoas, Senhor, que não se tornaram público que estão me ouvindo, Senhor, mas elas estão me assistindo nesse instante. Quero te apresentar a tua filha, Senhor, que está com esta pedra no canal da sua urina. Tu és o Criador. O Senhor pode dissolver essa pedra para a glória do teu nome. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo a origem e a causa de todo este mal. Traga saúde sobre os rins. Pai Santo, no nome de Jesus, o teu Filho, ordeno, Senhor, que essa pedra seja dissolvida agora para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, pedra, seja dissolvida nesse canal agora. Na autoridade do nome de Jesus, sai agora todo mal. Pai querido, te apresento esta mulher que fora constatada que o feto, a criança, está morta no ventre. Oh, Jesus, tu és o doador da vida. Eu já vi o Senhor fazer milagres semelhantes a esse, o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai querido, se ela não operou, ressuscita essa criança no ventre. Em nome de Jesus, feto, volta a ter vida agora. Em nome de Jesus, espírito da morte, o Senhor Jesus te repreenda. Em nome de Jesus, corpo, receba saúde. Em nome de Jesus, corpo, receba vida. Pai querido, eu ministrei no teu nome. E o teu nome é sobre todos os nomes. E a glória e o louvor é para o Senhor. Abre porta, soluciona problema. No teu nome eu repreendo o causador do problema. Ministro a bênção sobre centenas e centenas de vidas. Sobre aqueles que hão de ouvir, Senhor, sobre aqueles que hão de assistir essa live, que a tua graça venha sobre eles, para a glória do teu nome. Eu oro pela paz de Jerusalém, eu oro pela nação brasileira, eu te apresento os nossos governantes, Senhor. Pai querido, eu oro pela paz de Israel, eu oro pela paz de Jerusalém, eu oro pela nação brasileira. Eu te apresento as nossas autoridades, o poder judiciário, legislativo, executivo, Senhor. Eu te apresento a polícia militar do estado de Mato Grosso, Senhor. Todos os poderes, Senhor, a nossa corporação militar, civil, federal, Senhor. Amplia a visão deste povo, Senhor, para que eles alcancem os seus objetivos, tirando de circulação todos os delinquentes. Pai querido, eu oro pelas nossas autoridades espirituais, pastor José Wellington Júnior, pastor João Agripino de França, pastor Silas Paulo de Souza, sua família. Pai querido, no nome de Jesus, a minha família, a minha vida, te apresento o meu projeto. Levanta a vida, Senhor, para investir no nosso projeto, para que o teu nome venha a ser glorificado. É o meu pedido, em o nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe você. Olha aqui para mim. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. 4 meses de gestação. Liga para ela agora, irmão Laís Xavier, e vê o que aconteceu com ela. Aleluia. Como é que é? Irmã Laís Xavier estava morto, mas ressuscitou. Está com 4 meses de gestação e com saúde, graças a Deus.
Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Jesus é lindo. Glória a Deus. Estava morto, mas ressuscitou. Deus, aleluia. Os médicos disseram que o bebê dela estava morto. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus opera milagre. Deus faz mesmo. Deus é maravilhoso. Deus abençoe os meus queridos. Até a próxima live. Faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do querido Espírito Santo, seja com cada um de nós. O povo de Deus digam amém. Deus abençoe. Fui. Deus abençoe. Obrigado.